meus amigos, meus irmãos, já passamos das 6 horas, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. Na nossa existência, é necessário, a fim de que tenhamos um norte, ter um destino. Existem destinos materiais, ganhar dinheiro, comprar um carro. Destinos geográficos, ir ao Rio de Janeiro, Paraty ou Estados Unidos. Existem destinos profissionais, quero ser médico, engenheiro, matemático. E existem destinos espirituais, quero ser feliz, ter paz, quero ser uma pessoa realizada. Quando nós temos o destino, automaticamente outra coisa se abre para nós, que é tão ou mais importante que o destino, o caminho a seguir. Quem não tem destino, mata automaticamente o caminho. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho que aparecer, nem sei se é bom ou se não é. É um tema dos velejadores, aqueles que vão com barcos movidos a vento pelo oceano. Se você não sabe onde quer chegar, nenhum vento presta. Por isso, estabelecido o destino, nós temos então o caminho. O destino, para se estabelecer, é rápido. Quero ser feliz, pronto, tem um destino aqui. Quero chegar no Rio de Janeiro, é 2, 3 segundos. Mas para conseguir aquilo que nós anelamos, desejamos no destino, existe o caminho. Caminho geralmente é infinitamente mais demorado. É lá que você encontra os testemunhos, é lá que você encontra as tempestades, é lá que você vai mostrar a vida se realmente você merece. Porque não basta querer, é necessário merecer aquilo que nós queremos. Todo mundo quer ser feliz. Me aponte uma pessoa que levante a mão aqui entre nós e fale, não, eu venho no centro porque meu sonho é ter depressão. O meu sonho é ter síndrome do pânico, estou tomando passe para ter. Ninguém faz uma coisa dessa. É o inverso. Nós viemos para coisas boas. Quanto mais boas forem, mais longo e difícil é o caminho. Que caminho tomar para conhecer a doutrina espírita? Que existem vários caminhos para muitas coisas, vamos falar de espiritismo. Que caminho escolher para conhecer a doutrina espírita? Não para ser espírita basta simpatizar-me com a doutrina. Não preciso nem frequentar centro. Sou espírita de coração, só não frequento. Espírita não praticante, mas um espírita que gosta da doutrina, que gosta de Chico Xavier, que gosta da reencarnação. Posso frequentar o centro também, ser espírita, além de gostar, frequento, tomo passe, gosto do centro, da palestra, da água frutificada, gosto da vibração, gosto dos amigos que aqui granjeei. Mas quando eu não conheço a doutrina, eu vivo somente na superfície daquilo que a doutrina tem para oferecer. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de carro. Imagine que alguém comprou uma Ferrari 0 km, custa uma fortuna, a mais barata custa 2 milhões de reais, a mais barata. Imagine que ele comprou, teve que emplacar, quanto que não custa emplacar um carro de 2 milhões, abastecer, fazer seguro e colocar o carro dele na garagem. Ele chama os amigos, é o maior sucesso no bairro. Quem não quer ver um fulano que tem a Ferrari? O pessoal tira foto, ele tira foto no carro, ele dá partida, faz aquele barulho enorme, todo mundo bate palma, é uma maravilha, só tem um problema, ele não sabe dirigir. Ele tem um super carro. Até tirar fotos com ele, posta no Face, posta no Instagram, faz um sucesso enorme. Só não utiliza o que o carro tem para lhe oferecer. É a mesma coisa da pessoa que chega na doutrina e assim, eu gosto de algumas coisas, mas não se aprofunda em coisa alguma, fica só na superfície. Como conhecer a doutrina? Por que conhecer a doutrina? Porque quando eu não conheço, eu só gosto, eu vou tomar passe. Eu entro, tenho a sala de passe,
Nada de luxo, de coisa espetacular, de ouro, não estamos no palácio, todas as casas espíritas são modestas, o próprio nome no frontispício dessa casa, na frente já sugere uma humildade, que é nosso querido Chico Xavier, cadeiras de plástico, mas tem médios de boa vontade, eu olho para eles, tem uma cortina, eu sento, tem uma luzinha, uma sala pequena, eu fecho os olhos e torço para dar certo. Deus me abençoe. Não é porque é o meu limite, é o que eu estou vendo. O que é que eu conheço? O que os meus olhos alcançam. O que eu conheço é o meu limite, é a parede, é o ventilador, são as pessoas na minha frente, eu de olho fechado, torcendo para dar certo. Eu não tenho mais recursos que isso. Não é que eu sou mau. Eu não tenho mais informação, eu não sei nem no que pensar direito. Quando fala, pensa em Deus, como? Como pensar em Deus? Então, é importante conhecer a doutrina espírita. Como conhecê-lo? Começando do começo. Começar do começo, em português, chama-se redundância. Eu vou subir para cima, vou subir lá em cima para ver o que está acontecendo. Quem sobe já é para cima. Vou sair lá fora, para ver. Quem sai é para fora. Vou descer lá embaixo para ver se está tudo bem. Quem desce é para baixo. Quem descer para baixo, subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, começar. Do começo é redundância, é óbvio. Eu estou sendo redundante de propósito. De propósito. Começar do começo. Que começo é esse? É a base. É a partir daí que você vai poder falar. Eu sou espírita, mas sobretudo eu entendo o que está acontecendo. Eu sei o que é espiritismo. Foi estabelecido entre os espíritas que para se conhecer a doutrina espírita é necessário começar do começo, e esse começo é atribuído a 5 livros. Doutrina espírita é uma doutrina de muita literatura, de muito livro. Livro para nós é muito importante. Para quem lê e para quem escreve. Castro Alves tem uma trovinha: ó bendito que semeia livros, livros a mão cheia e faz o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então é importante para quem escreve, para quem lê. Então tem muito livro. Onde você vê tem livro, olha, já tem 3 ali, já tem uns 10 aqui embaixo. Os 5 livros foram escritos, codificados por Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Não há como entender a doutrina espírita abrindo mão do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que foi escrito, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Porque Allan Kardec era francês, não porque Paris é chique. Kardec era brasileiro, era do Assunção aqui em São Bernardo, foi lançar em Paris. Ele morava lá, nasceu em Lyon, estudou vários anos na Suíça, era aluno de Pestalozzi, numa cidade chamada Yverdon-les-Bains, e morou depois para a França, morou em Paris, que era já a região próxima de onde ele nasceu. Então, ele lançou o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. A França é muito antiga, é um continente europeu, um continente muito antigo. Quando as caravelas vieram para o descobrimento do Brasil, com Pedro Álvares Cabral, a França já tinha universidade. Só para você ter uma noção, por isso que lá tem muito museu. A história lá é muito antiga, muito antiga. A França tem vários museus famosos, como o Dorset, Palácio de Versalhes é um museu, mas o museu mais famoso da França é o Museu do Louvre, que fica no centro de Paris, num bairro chamado Palais Royal, Palácio Royal. É o metro quadrado mais caro da França. Lá fica o Museu do Louvre, que fica dentro de um palácio. Na entrada do museu tem uma pirâmide de vidro e de metal, onde a pessoa compra o ticket e já passa pela bilheteria, toma uma escada rolante e entra no museu. O museu é enorme, tem 3 pavilhões lá, que está a Mona Lisa, os quadros mais famosos que você já ouviu falar, lá estão. Se gastaria para olhar, e interessante dizer que no Louvre está exposto só 30%, 70% é guardado, ninguém vê. Só 30%. Mas se eu fosse olhar
tudo que o Louvre tem e gastasse 3 minutos por quadro, imagina que eu passo numa pintura, numa exposição, porque lá tem muitas coisas além de quadro, tem múmia, se eu gastar 3 minutos por objeto, eu gasto mais de 270 anos, sem sair e sem dormir. Imagina o tamanho, a dimensão do museu. E por que eu estou citando o Museu do Louvre? Por causa do Livro dos Espíritos. Se você parar na entrada principal do Louvre, é a única entrada para o povo. Tem um portão muito grande, aberto, e aí você vê a pirâmide. Você está na calçada para entrar no Louvre. Milimetricamente pare no meio do portão. Nem 1 centímetro no meio. Vire 180 graus. Dê as costas para a pirâmide. Para entrar, dê 70 passos. Você vai atravessar uma rua, gasta 25 e dê mais alguns passos. 70 passos você vai estar milimetricamente, sem desviar 1 centímetro, onde lançou o Livro dos Espíritos. Numa galeria chamada d'Orléans, numa livraria cujo dono chamava Senhor Danty, Messias Danty. Lá lançou o Livro dos Espíritos. Ser espírita abrindo mão desse livro é difícil. Fica muito difícil porque a gente não vai saber o que está acontecendo. Foi lançado no início 501 perguntas, depois 501 respostas. Conforme as edições foram se sucedendo, passou como nós conhecemos hoje, mas já na época de Kardec, para 1019 perguntas e naturalmente 1019 respostas. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, para ver a inteligência de Allan Kardec, não é quem é Deus. Quem é Deus? Quando eu pergunto quem, eu já implicito na pergunta a resposta. Quem abriu a porta? Foi alguém. Quando eu falo que abriu a porta, pode ter sido alguém, mas pode ter sido o vento, concorda? Pode ter sido alguma coisa. Olha a capciosidade de Allan Kardec. Quem é Deus? Eles respondem: inteligência suprema do universo, a causa primeira, primária de todas as coisas. Lá você vai descobrir se espírito dorme, se espírito come, se espírito sente sede, se espírito se veste, como é os princípios da reencarnação. Lá você vai estudar os princípios filosóficos da doutrina, que é a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. Lá você vai estudar, são 1019 perguntas. Ser espírita, abrindo mão do primeiro livro espírita do mundo, que já tem 1019 perguntas, feito pelo próprio codificador, é abrir mão de um tesouro muito grande. Então lá nós encontramos muitas respostas. É um livro muito importante. Numa questão de número 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais da vida maior: os espíritos influenciam em nossa vida e em nossa inteligência? E eles respondem sim, vírgula, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem. Concluímos nós, para o bem ou para o mal, dependendo da sintonia. Graças a essa questão de número 459, Allan Kardec vai fazer um livro inteiro sobre ela. O segundo livro espírita do mundo, o Livro dos Médiuns. Vai estudar tudo ou muita coisa sobre mediunidade. Como se dá essa influência? Quando é positiva, através da inspiração, através da intuição, que são coisas parecidas, mas diferentes, inspiração e intuição. Quando a influência é negativa, através do que nós chamamos obsessão. Vai estudar os tipos de obsessão, a fascinação, que é um tipo de obsessão. Vai estudar os tipos de médiuns, médiuns escreventes. Médium escrevente faz o quê? Escreve. Médiuns audientes ouvem, médiuns falantes, médiuns pintores. Como a humanidade é complicada. Quando se fala médium pintor, ninguém quer ser médium pintor, porque dá a sensação que é muito simples. A médium pintor parece que está pintando parede. Eu queria ser algo mais importante na doutrina. E aí começam-se as invenções maravilhosas, podendo complicar, para que vamos simplificar? Chamaram o médium pintor de médium de psicopictografia. Aí eu quero. Nem sei falar o nome direito, mas é lindo, não é? Allan Kardec chamou de médium pintor. Ele é muito simples. Médiuns falantes fazem o quê?
fala, nós chamamos médiuns psicofônicos, médiuns escreventes, de psicográficos, audientes, mas ele foi estudar os tipos de mediunidade. Ser espírita e abrir mão do livro dos médiuns é entrar na sala de passe e torcer para dar certo, mas não saber o que está acontecendo. É uma pessoa de boa vontade, mas você está deixando de receber muitas informações. O livro é fantástico, é lindo. O livro é lindo. Voltemos ao livro dos Espíritos. Agora na questão 625. Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais da vida maior. Que exemplo Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade. É a única resposta das 1019 que só tem uma palavra. E não obstante a menor de todas em tamanho, é para nós a mais importante espiritualmente. Que exemplo Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade? Eles respondem numa única palavra: Jesus. O Espiritismo é cristão, e graças a essa resposta, Allan Kardec vai debruçar-se e criar então o terceiro livro espírita do mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lá estudar a mensagem de Espíritos de Escol. Nós encontramos no livro Mensagens de Lamennais, mensagens de um santo francês chamado Jean-Baptiste Vianney, que assina no Evangelho com o nome de Cura d'Ars, mensagens de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi, em vida, doutor da igreja, bispo da cidade de Hipona, teve uma vida antes da conversão toda devassa, desculpe a palavra, não estou falando mal de Santo Agostinho, eu amo Santo Agostinho. Tanto que a mãe dele, Mônica, que é santa na igreja, Santa Mônica, é a grande responsável pela conversão dele. Santo Agostinho, depois da conversão, vai dizer: eu só me converti e só cheguei onde cheguei porque minha mãe nunca desistiu de mim. Minha mãe nunca desistiu de orar pela minha conversão. O que o Chico Xavier vai dizer: uma oração de uma mãe pelo seu filho arromba as portas do céu. Então ela torna-se santa por criar um santo, um dos maiores santos católicos. Nós estamos em 2018. A igreja tem a teologia católica, quando o evangélico tem a teologia evangélica, tem a teologia espírita, que é o estudo da religião que dá o fundamento. Na teologia católica, que é enorme e que sofre muita alteração com o passar do tempo, sem medo de errar, 80% hoje, em 2018, da teologia foi criação de Santo Agostinho, para ver a importância dele na igreja. Tem mensagens de Santo Agostinho, mensagens que falam de esperança, de paz, de caridade. Quando nós falamos fora da caridade na salvação, onde nós vamos estudar isso? No Evangelho. Vai falar de compaixão, o Evangelho vai falar de perdão. Perdoe a tudo e a todos, não porque todos mereçam perdão, mas porque você que perdoou merece a paz. Nós vamos encontrar um esteio de segurança, nós vamos encontrar o Cristo, é o Consolador vivo. Ser espírita e abrir mão do Evangelho é abrir mão, lembra que eu falei da Ferrari? Da chave, você não faz funcionar nada. Abrir mão na doutrina espírita do Cristo e do Evangelho é abrir mão das lições morais imprescindíveis para a nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Nessa época, a doutrina espírita foi muito perseguida, houve o Auto de Barcelona, muitos dos livros espíritas foram queimados, e havia aquela história de que doutrina espírita poderia ser uma doutrina diabólica, portanto pertencente ao inferno. E Allan Kardec vai criar o quarto livro espírita do mundo, só para estudar isso, chamado Céu e o Inferno. E ali ele cria para as outras doutrinas um problema teológico muito grande. Vamos imaginar que alguém não goste de mim, Estevão Camolés. Fala: Camolés, eu quero que você vá para o inferno. Vamos imaginar que nesse dia eu fale: tá bom, vou, para ver como é que é, ver se eu acho amigo, como é que é o clima. Eu vou, olha, eu vou. Onde fica? Eu vou. Me dá o endereço. E eu vou cumprir o que você mandou. Só me dá o endereço que eu vou. Qual é o endereço? Tem CEP?
Tem sede? Que rua fica? Que bairro fica? Melhor, que cidade fica? Nós damos risada hoje. Mas era da cultura geral que céu e inferno eram locais pré-estabelecidos. O inferno, muito bem narrado, pintado por Dante, que vai estudar também o céu, o purgatório e o inferno, mas o mais famoso ficou o inferno, porque quanto mais trágico, mais aguça a curiosidade das pessoas. No inferno de Dante, que é considerado teologicamente o inferno católico, na entrada do inferno está escrito assim: vós que aqui chegais, está na porta de entrada, vós que aqui chegais, deixai a vossa esperança do lado de fora, porque lá dentro não adianta, e uma vez dentro nunca mais sai. O inferno é eterno. Por isso que no catolicismo um sacerdote católico não faz missa para suicida, nunca. Porque na teologia, sem falar mal do catolicismo, hein, pelo amor de Deus, é uma doutrina fantástica. Toda religião é boa, desde que conduza o homem ao bem. Mas uma vez dentro do inferno, não sai mais. Então você vai jogar a oração fora. Não tem como amenizar uma dor, porque lá esta bênção não chega. E entrou, também não sai. Além de ser grave o problema, também não sai. Por isso que não faz missa para alguém que se suicidou. Mas o céu, para não falar de inferno aqui, pelo amor de Deus, o céu no imaginário popular tem muro alto, tem portão. Você não vai querer entrar pulando o muro, tem que entrar com dignidade no céu, concorda? Não? Você vai entrar pela porta da frente. Tem portão, tem chave, e tem quem cuida das chaves do portão do reino dos céus. Quem na teologia católica cuida das chaves dos céus? São Pedro, o apóstolo mais velho. Por isso que no Vaticano, cuja igreja principal de todas está lá, que é a igreja papal, a cadeira do Papa chama-se cadeira de São Pedro, é considerado o primeiro Papa. E em cima de onde o Papa reza, na cúpula principal da igreja no Vaticano, está escrito em latim: Pedro, teu nome é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E no andar de baixo está o túmulo do apóstolo Pedro. O túmulo do apóstolo Pedro. Então, Pedro é o mais velho, ele tem chaves. Allan Kardec vai dizer que céu e inferno não são lugares geográficos. Tem muro, portão, chave. São estados de consciência. Onde se reunirem os bons, aí será o céu. Onde reunirem-se os maus, talvez no mesmo lugar que os bons saíram, ali será o inferno. Está aqui. Por exemplo, só para a gente contextualizar. Allan Kardec não citou esse exemplo, mas eu posso citar porque tenho certeza que era isso que ele queria dizer. Grupo de WhatsApp. Calma que eu nem falei ainda. Grupo de WhatsApp familiares, da família. Vamos pegar uma coisa boa. Alguém teve uma ideia. Nós somos do mesmo sangue, nós nos amamos, nós estamos espalhados a nossa família pelo Brasil inteiro, e agora temos o WhatsApp para a gente matar saudades, trocar receitas, pôr a foto dos que nasceram, a foto dos que envelheceram. Não é coisa boa? É coisa boa, é ou não é? Então vamos fazer um grupo de WhatsApp da família. Meus irmãos, grupo de WhatsApp familiar é invenção do Satanás. Já estou lhe dando o nome do dono, do administrador oculto. Porque aquilo que começa bem e se abraça, é o céu, todo mundo se encontra. Depois de uma semana, aquilo vira uma discussão sobre tudo. Se mata por receita de bolo. Aquilo entra numa briga tamanha que sai morte por receita de bolo. Então uma confusão, uma briga, era um céu que virou um inferno. Não tem aquele almoço domingo com 20 parentes, todo mundo alegre, feliz, contente, por causa de um perturbado que chega atrasado ainda, ele acaba com o almoço dos 20, aquilo vira uma brigaiada, todo mundo vai embora sem falar. Eu não tenho. Então essa mudança é aqui. Então céu e inferno sempre são estados mentais, não são locais
gráficos. A partir desse muro, não existe isso no mundo espiritual. Então, abrir mão desse livro, O Céu e o Inferno, é abrir mão de informações como essa. Quando eu abro mão do livro O Céu e o Inferno, a minha primeira condição é temer a Deus. Eu tenho que temer. Porque inferno existe, é um local, e se eu entrar, não saio mais. E ainda como dissidente, deixai a vossa esperança do lado de fora. Então, é importante conhecê-lo. O quinto livro espírita, e o Allan Kardec escreveu 7, em verdade. Tem mais 2 opúsculos pequenininhos, um chamado O Princípio. O primeiro é O que é o Espiritismo, e o segundo é O Principiante Espírita. Mas são um resumo, praticamente uma propaganda das bases da doutrina espírita, por isso não foi considerado como obra básica, porque eles já estão inscritos nesses 5 livros que estou aqui me reportando. Então, o quinto livro, que é o mais difícil de todos, é a Gênese. Não é Gênesis, que é o primeiro livro dos 47 do Antigo Testamento. Lembra? Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômio. Não é esse. É a Gênese. Seus mistérios e predições. Vai estudar os milagres, que a gente chama de milagres, segundo a doutrina espírita. Vai estudar esses fenômenos, mas vai estudar também a formação da Terra. Vai estudar a formação material, geológica da Terra. Vai estudar também a formação espiritual dos mundos, baseado numa assertiva de Jesus no Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então vai se estudar também o que chama-se, porque os 5 pontos filosóficos da doutrina espírita, já falei aqui: crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas vai estudar também materialmente a formação da Terra, do sistema solar. Só para se ter uma ideia, essa época Allan Kardec tornou-se amigo de um jovem, um homem que era um gênio na França da matemática, da física, mas um gênio maior ainda da astronomia. Chamava-se Nicolau Camille Flammarion. Flammarion tornou-se muito amigo de Allan Kardec, tanto que quando Allan Kardec morreu e foi enterrado no cemitério Montmartre, não no Père Lachaise, no Montmartre, só depois que a esposa faleceu, que ele foi trasladado o corpo para onde está hoje, mas foi no Montmartre. Os 2 que fizeram discurso no túmulo de Allan Kardec foi Nicolau Camille Flammarion primeiro e um dos maiores amigos de Allan Kardec, chamado Leon Denis. Nicolau Camille Flammarion, para ver se era inteligente ou não, aos 19 anos de idade, novo, era diretor do maior observatório astronômico da França, chamado Juvisy. Ele era um gênio, pois este gênio, mediunizado por outro gênio maior do que ele, chamado Galileu Galilei, vai fazer um capítulo da Gênese intitulado Uranografia Geral. É um livro extremamente difícil, muito complexo, mas muito esclarecedor, para que nós não nos achemos o centro do mundo, o centro do universo, e acabemos vivendo até aquele egocentrismo, onde todos e todos existem para me agradar e para me servir. Então, abrir mão desses livros é abrir mão de um tesouro incomensurável na área do nosso aprendizado e do nosso crescimento espiritual. Nós estamos numa casa cujo nome no frontispício na frente já nos sugere também perto de 500 livros. Chico Xavier. Ser espírita e abrir mão de quase 500 livros de Chico Xavier é abrir mão de um tesouro. Lembra-se da Ferrari que eu falei? É abrir mão do motor do carro. Como abrir mão de livro? Claro, ninguém vai ler 500 livros. E outra coisa aqui também, longe de pregar intelectualismo espírita, hein? Porque tem que ler, não tem que ler nada, lê porque quer. Não é quantidade, é qualidade. Não adianta chegar e falar: eu li 278 livros. Fala o nome de 5 que você leu. E ele não lembra nem o nome do livro que leu. Melhor era só ter lido 10 páginas e saber o que está acontecendo, do que ter lido meia biblioteca e não lembrar de coisa nenhuma. Tudo bem? Não estamos pregando intelectualismo espírita. Não tem doutor no espiritismo. Todos somos aprendizes. A pessoa, no meu entender, e que tive a honra e a felicidade de conhecer, que mais conheceu a doutrina espírita,
espírita, igual ou tanto a Allan Kardec, chamou-se Chico Xavier, o nome dessa casa. E Chico Xavier, que foi o maior conhecedor de doutrina espírita que o mundo já teve, só tinha o primário. O primário são aqueles 4 primeiros anos que chama hoje ensino fundamental, e ainda reprovou o 3º ano. Foi o maior conhecedor de doutrina espírita. Então não estou pregando aqui que você tem que ser doutor em nada, tudo bem? É na humildade, mas é também na boa vontade de chegar e abrir um livro. Pegue, por exemplo, Como Ser Espírita, abrindo mão dos livros de André Luiz. André Luiz é um pseudônimo de um médico muito famoso, um dos maiores sanitaristas, era o maior sanitarista da sua época, junto com Oswaldo Cruz. Ele morava no Rio de Janeiro. Ele teve uma complicação cirúrgica chamada oclusão e morre numa mesa cirúrgica de oclusão no Rio de Janeiro. E não obstante ser a sua época o maior médico brasileiro, ele chega no mundo espiritual, no meu entender, não como médico, mas como o maior jornalista investigativo que nós temos. Ele foi atrás de saber como é uma coluna espiritual, como é uma escola espiritual, como é um hospital espiritual, como o espírito se locomove, como o espírito se veste, o espírito tem sono, o espírito dorme, o espírito come o quê? O espírito faz sexo. Ele vai atrás disso de uma maneira fantástica, numa literatura de 18 livros que ele deixa, esplendorosa. O primeiro é Nosso Lar, que tem até filme, não sei se muitos aqui já assistiram, vale a pena. Ser espírita e abrir mão das informações de Nosso Lar é abrir mão de informações importantíssimas para o seu crescimento espiritual. Abrir mão de livros como Ação e Reação, de André Luiz, Conduta Espírita, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade. São livros que vão nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual, no nosso aprendizado. Ser espírita, abrir mão dos livros de Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier. Por exemplo, espírita pode doar órgão? Espírita pode ser cremado? Isso tem resposta nos livros. É só ler. Vamos pegar um que tem A Ponte, com o jornalista Fernando Orme, com Chico Xavier, tem resposta para isso. Livro Consolador, que trata de muitas questões parecidas com essa. Abrir mão de informações dessa é não saber o que está acontecendo. Por exemplo, hoje é domingo. É domingo hoje? Domingo é o primeiro dia da semana, mas eu vou pegar pelo menos 7 dias, uma semana atrás. Eu fui numa semana em 3 velórios para orar. Eu vou muito em velório para orar pela pessoa. O primeiro velório foi de um menino chamado Mateus. Mateus tinha 1 mês de idade. Tudo na mesma semana. O segundo de um menino chamado Bernardo, com 3 meses de idade. E o terceiro velório que eu fui, de um senhor chamado Vincenzo, com 101 anos de idade. Quando você estuda esses livros aos quais estou me reportando, algum deles o nome, você vai entender porque Mateus e o Bernardo juntos viveram menos que 4 meses. E vai entender porque Vincenzo viveu 101. E vai entender que tudo conspira para o nosso crescimento espiritual e nada deu errado, nem para o Mateus, nem para o Bernardo e nem para o Vincenzo. Vai entender por que essas coisas acontecem. Então veja que quando eu abro mão desse entendimento, eu passo a viver a vida por sorte, mas não pela fé. Não sei se os amigos entendem, estou citando velório. Peguei uma coisa assim de um exemplo verídico que aconteceu há 1 semana. Então, não abra mão de ter o interesse de ler, mas lê quanto? Pelo menos 1 página por dia. Então pegue os livros de Emmanuel. Emmanuel tem livros fantásticos. Vamos pegar 5, que são livros que nunca mais se repetiram na mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel vai contar a história do cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo vai até o ano 313, quando no segundo Édito de Milão, a doutrina cristã, que era perseguida, marginalizada, passa a ser a doutrina do Estado. Ela que era perseguida passa a ser a perseguidora. Mas até o ano 303, que é o ano 300,
o cristianismo era a coisa mais linda do mundo, tanto que hoje o desafio é viver o que os cristãos primitivos viviam, e nós estamos a anos-luz deles. Eles morriam, só para ter uma ideia, nos circos romanos, deste estádio, lotado, com 100 mil pessoas, eles morriam só porque aceitavam Jesus. Na hora de entrar no estádio, falavam, eu nego Cristo, podia ir embora para casa, nem preso ia, e eles morriam devorados pelos leões. Só que não morriam gritando, correndo do leão, ninguém dava um passo. Eles morriam cantando, de mãos dadas. Conta Chico Xavier que eram lançados perto de 200 cristãos por vez e uns 30 leões. Os leões matavam a grande maioria, mas tinha 5, 6 que saia vivo, que o leão não encostava. E no mundo romano, que era extremamente supersticioso, eles entendiam que aquilo teve uma interferência divina, ganhava vida, podia ir embora. Eles choravam quando eram devorados pelos leões de vergonha, caíam de joelhos no chão, sentindo que não foram merecedores de morrer pelo Cristo. Igualzinho hoje. Deixa o Rottweiler do vizinho escapar e subir as escadas do centro babando e latindo. Quantos vão ficar e vão falar, irmão Rottweiler, em nome de Jesus, vinde vós que sofreis? E quantos vão gritar, vão correr? É ou não é? Então é um cristianismo diferente. Emmanuel vai contar a história desses cristãos em 5 livros. Ave Cristo é a história do próprio Emmanuel como senador romano. Públio Lentulus vai falar de Flávia, sua filha, de Lívia, sua esposa. Lívia, sua esposa, que ele ficou por orgulho e vaidade, por ela ter se convertido ao Cristo, 18 anos, sem encostar um dedo nela. Manteve-se casado, mas almoçava em horário diferente, jantava em horário diferente, dormia em cama diferente, e não falava o nome dela, não, a olhava nos olhos. Para humilhar a 18 anos, até o dia que ela troca de lugar com uma serva e morre nesses circos romanos em nome do Cristo. Chico Xavier, vindo da própria boca do Chico, dizendo, Lívia, a esposa de Emmanuel, é tão evoluída, mas tão evoluída, que Emmanuel tem autorização de ir onde Lívia está uma vez por ano, por 10 minutos, para poder conversar com ela, receber a sua bênção, a sua orientação. O mentor de Chico Xavier, há 2000 anos, 50 anos depois, que a história dele voltando como escravo na história, Ave Cristo, renúncia. Paulo Estevão, ser espírita e abrir mão do livro Paulo Estevão, para mim é o livro mais bonito e comovedor de Chico Xavier. A primeira vez que eu li esse bendito livro, Paulo Estevão, eu estava fazendo parte, porque o livro é grosso, você gasta um bom tempo para ler. Eu tinha palestra à noite, vim para a palestra chorando, porque dava uma emoção, tudo me reportava a história do cristianismo primitivo. Quando acabou a palestra, eu emocionado, despedi do povo, fui embora para casa, a pé. Gastei 1 hora, fui a pé, meditando. Quando eu cheguei em casa, eu descobri que tinha vindo de carro. Depois de 1 hora, um amigo meu disse, Camolés, isso é obsessão. Eu também acho. Mas é impressionante, o livro te leva para outro mundo. Você fica com os pés na terra, mas a cabeça a 1 milhão de quilômetros desse planeta. Então, não abra mão de livros como esse. Pegue, por exemplo, o nosso último de hoje, por causa do tempo, vamos pegar um pouco. Memórias, vamos pegar mais 2. Memórias do Suicida. Porque hoje tem muito suicídio no mundo, tem prevenção ao suicídio. Pegue Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium fantástica, que tive a felicidade de conhecer em 1985 na cidade do Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo palestras por lá. Chico Xavier vai dizer, em reportando-se a esse livro, se todos os livros espíritas fossem queimados, se todos os médiuns fossem assassinados e as casas espíritas destruídas, e em meio ao fogo e à cinza, de todos os livros só restasse um, e esse livro fosse Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, a doutrina espírita estaria salva. É um livro fantástico. E o último de hoje, note que eu estou pulando, eu só estou citando, não citei, Divaldo Pereira Franco, que já são mais de 370 livros. Quantos autores nós temos? Desculpe aqui que eu cito um e pulo 100. Mas vamos pegar Memórias do Padre Germano, de uma médium espanhola de nome Amália Domingo Soler. Depois de Paulo Estevão, é para mim o livro mais comovedor. Muito antigo, psicografado em espanhol. Quando a Federação Espírita Brasileira comprou os direitos de tradução e de reprodução do livro, para fazer a primeira edição em português, procurou Chico Xavier.
E disse: Chico, não há como você fazer na introdução do livro, a introdução pelo Espírito Padre Germano, que escreveu o livro, fazer essa introdução para que a gente coloque em português e abra o livro. Chico disse: nem tem como eu ver agora, 6 meses passaram-se, e Chico conta que fez a introdução pelo Padre Germano. Na época de poder fazer a psicografia, ele ficou 1 semana se preparando, comendo 1/3 do que comia, para deixar o corpo fraco mesmo. E Chico conta que nos últimos 3 dias só bebeu água, nem sopinha ele tomou, para deixar o corpo extremamente fragilizado e atrapalhar o mínimo possível para que aquele espírito de luz, de escola, pudesse escrever. É um livro comovedor. Você não continua com a mesma vida quando lê um livro desse. Não há como esquecer. Ele se grava nos escaninhos mais íntimos da sua alma, pelas emoções que ele proporciona. Então, leia. Estude um pouquinho mais, porque até a caridade que você fizer vai ser uma caridade mais substanciosa, e você terá a companhia de tudo que esses livros trouxeram para você, através da manifestação em nós da fé, porque em matéria de fé, cada um se revela por si mesmo. Então, voltando ao início da palestra, começar do começo, falamos qual é o começo, quais são as possibilidades que nós temos além do começo, de dar num caminho intermediário, um aprendizado. Sempre estude. Doutrina espírita é uma doutrina de muita literatura, de muitas páginas de aprendizado, de muitas palestras. Não abra mão disso. Não faça só doutrina espírita de luz apagada. Acenda a luz de vez em quando. Abra os olhos. Porque quando você fechar os olhos ou apagar a luz, nunca mais será do mesmo jeito. Você terá uma dimensão infinitamente maior. Depois que você lê esses livros, nunca mais você vai tomar o mesmo passo. Quando você sentar naquela cadeirinha de plástico, naquele espaço circunscrito a poucos metros quadrados, você vai ver que aquilo não é o importante. O importante é o que os seus olhos não veem, mas que você sabe pela fé que existe a grandeza do mundo espiritual, manifestada muitas vezes na pequenez e na singeleza daqueles que aqui trabalham, labutando no bem. A dimensão da existência vai ser diferente. Tudo bem? Acabou. Estou seguindo o horário ali, mas já tem 2 minutinhos antes das 10 para fazer a vibração. Que vão fazer para dar 2 recadinhos, bem rápidos. Meus irmãos, primeiro recado, lá embaixo, nós trouxemos para você levar, se você puder pegar, está ali na saída. Tem um marca-livros que eu trouxe para você. Marca-livros serve para quê mesmo? Para abanar nos dias de calor. Serve também, mas serve para marcar o livrozinho. Tem uma foto do Chico, uma frase do Chico. Atrás tem uma foto minha, uma frase do Chico. Tem a foto minha por causa das mídias sociais. Mudou o endereço do nosso Facebook. Então antes era Estevão Camolésio, agora mudou, é Camolésio Estevão. Nossa página foi certificada pelo Face quando tem aquele Vzinho em azul, é difícil conseguir a certificação. Isso me dá algumas vantagens, eu posso fazer os vídeos agora deitados que o Facebook aceita, fica mais fácil na visualização, porque eu tenho um programa toda quarta-feira chamado Momento de Fé, também na página. Eu quero assistir vídeo, quero assistir palestras do Camolésio, vídeo no YouTube, tem aqui o endereço no YouTube. Eu quero as mensagens no Instagram, tem as mensagens no Instagram e tem também no Facebook, onde nós já somos 101.000 pessoas. Gostaria demais que você fosse uma delas. É a maneira que a gente tem de manter contato. Então está lá embaixo, tá bom? Para você pegar. Último recado. Lá embaixo também tem uma folha, se você puder pegar, mais de uma até, porque a propaganda é feita de boca em boca, a 4ª bênção dos animais. Vamos fazer esse ano. Vai ser a última bênção dos animais de 2018. É feito no Lar da Mamãe Clorim. É entrada franca. Vai ser dia 1º de dezembro, sempre é sábado, das 2 às 5. Mas demora 3 horas, não, demora 10 minutos. É aqui das 2 às 5 para poder chegar. Todo mundo vão passando. Na última bênção, que foi há 60 dias atrás, foram perto de 370 animais. Bastante.
bastante. Então, é uma tarde muito gostosa, tem uma vibração fantástica. No lar da Mamãe Clori, eu escolhi um pedaço que é só de natureza, só de árvore. Quando você está lá e olha para cima, você não vê o céu, dificilmente você vê o céu, você só vê árvores e ouve passarinho cantando. Eu escolhi alguns médiuns de minha confiança, extremamente capazes, que amam os animais. A pessoa chega com o animal e passa o animal e ela por tratamento espiritual, porque não adianta fazer tratamento espiritual só no animal. O animal é o primeiro reflexo do seu cuidador, do dono. Você que tem gato ou cachorro, já ficou triste alguma vez? Seu animal não sente que você está triste? Então a gente tem que fazer o tratamento espiritual também na pessoa. Lembrando, quem for levar o cachorrinho na coleira, o gatinho na casinha, porque vai passarinho, papagaio, jacaré, cobra, tatu. Você não tem noção da fauna são bernardense. Vai aqueles carrinhos com os bichinhos chamados furão, que são uma gracinha. Chegam os carrinhos, a mulher tem não sei quantos furão, um monte de carrinho de nenê com um monte de furão. Aquilo é um Simba Safari de Jesus Cristo. Mas é uma delícia. Impressionante. Tem gente que vai com Rottweiler, com cachorro. Muitas vezes você não escuta um latido. É impressionante a vibração. Algumas pessoas levam a coleira para que a gente possa abençoar. Então recebe o tratamento espiritual, paz, e depois, mais adentro, isso tudo no meio do mato. Tem uma estradazinha de asfalto, mas não tem nem luz onde eu fico. É numa choupana franciscana mesmo, chão de terra. E ali eu faço a bênção, que é uma oração com muito carinho, com muito amor, por cada animalzinho que ali está. Se você quiser, é dia 1º de dezembro. Tem uma folha lá embaixo como essa também, se você puder pegar mais de uma. Desculpe a simplicidade, é uma xerox, em branco e preto. Mas se você puder nos ajudar na divulgação, te agradeço demais. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar nessa casa. Nossas palestras de 2019 já estão marcadas, agendadas, nossa gente já está fechada para o ano que vem, graças a Deus. E, para nos despedir, faremos aquela bênção muito antiga, de muitos séculos atrás, de uma Europa medieval, camponesa, feita ao se despedirem das pessoas que mais amavam. E a bênção era mais ou menos assim: que os ventos sempre soprem suas costas, impulsionando avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver em sua vida, muitas vezes difícil. Que as chuvas sempre caiam em abundância nos seus campos. E até nos encontrarmos de novo, em uma outra oportunidade, nestas voltas que a vida dá, nas surpresas que a vida tem, que até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha, ou que Deus a tenha, suave e seguro, na palma de sua mão. Sejam todos muito felizes. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Seja feliz.